Eu quero beijar teus cabelos, o teu corpo inteiro, a ponta do teu pé. Ai, pra te fazer mulher, tchururu, tchururu, e te fazer mulher. É. E quando a noite chega, quero tê-la em meus braços. Antigamente, a vida era uma corrida de 100 metros. Você era programado para viver 40 anos, 50 anos. Com a revolução da longevidade, a vida passou a ser uma maratona. É muito mais longa e a longevidade, metaforicamente, é uma maratona para a qual nós temos que nos preparar. E aí vem a palavra-chave: você ter reservas para poder responder a esses desafios. Você é o céu, é a terra, é o mar, é o brilho das estrelas, a luz do meu olhar. Eu sou artista, eu sou compositora, tenho 4 filhos, 14 bisnetos, eu acho. Não, 14 netos, bisnetos não sei quantos. Tem muitos. E tem tataraneto até, sabe? Eu tinha que fazer para eles, com meus filhos, eu fiz. Eu entreguei a casa para eles. Eu fiquei aqui no quintal. E nesse quintal eu consegui fazer o meu cochichó, entendeu? Seu cochichó? O meu cochichó. Aí eu consegui fazer e fui levando a vida. Existe cerca de 22 milhões de idosos no Brasil, pessoas com 65 anos ou mais. Cresceu 20% nos últimos 6 anos, é um grupo crescente ao longo do tempo. Hoje nós somos 14% da população. Daqui a 30 anos, em 2050, nós teremos 67 milhões de idosos no Brasil, representando 31% da população. Nosso amor é mais forte que a razão, a razão. Por isto é que eu te peço, meu amor, ouça a voz do coração. O FGV Social lançou uma pesquisa Onde Estão os Idosos, que procura mapear no território nacional esse grupo que é o principal afetado pela crise do Covid-19, no sentido de mitigar as consequências dessa pandemia sobre a população. Em termos territoriais, os idosos estão muito concentrados em alguns estados, como da região sul, da região sudeste, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, as suas respectivas capitais concentram as maiores taxas da terceira idade. Bairros como Copacabana, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem taxas de idosos um pouco menores apenas do que o Japão, a nação mais longeva do mundo. Então, isso mostra a importância de localizar isso no território. O nosso território é muito grande. Se você começa a estratificar uma perspectiva de gênero, de raça, de local onde mora, você vê que há subgrupos de idosos que muitas vezes têm, na mesma região, situações de vida bem diferentes, podendo morrer mais cedo ou mais tarde. 83% dos idosos no Brasil, caracterizando quem é este idoso no Brasil, depende única e exclusivamente do SUS. Este SUS, no correr deste ano de pandemia, é quem está salvando a lavoura. Apesar de tudo, se não fosse o SUS, nós teríamos ainda uma tragédia maior do que essa tragédia do correr deste ano 2020. A pandemia pega o Brasil num momento que a população de idosos é grande, crescente, mas se fosse daqui a 50 anos ou 30 anos, o problema seria ainda mais relevante. Eu nunca pensei em enfrentar esse negócio de pandemia, que eu não sei nem o que era. Agora que eu fiquei sabendo que é coisa ruim. A gente já consegue dimensionar o impacto dessa pandemia na população idosa do Brasil ou ainda é muito cedo para a gente fazer alguma análise? Para mim, nessa perspectiva que eu faço,
O que a pandemia mostrou é que, pensando no nível ali mais individual, um país que não exerce tanto a empatia, que é o se colocar no lugar do outro. Então, é muito simples pensar que a pandemia vai passar e um grupo de idosos vai morrer e tudo vai acabar, sem fazer esse tipo de empatia. Quem é essa pessoa idosa? A gente fala muito do vírus, mas falamos muito pouco de tudo que esse momento, essa pandemia provocou, que não está associado ao vírus. Porque a saúde física e a saúde mental dos nossos velhos está sendo muito afetada. Então é isso que nós temos que pensar. Como nós podemos cuidar dos nossos velhos? Não apenas hoje, durante essa pandemia, mas amanhã também. Existe um aspecto humano dentro da pandemia. Eu vou lhe contar uma coisa muito pessoal. Eu que tenho 74 anos e a minha mãe 102, eu quero que ela esteja viva, nem que seja por mais alguns meses. Eu não deixo de ficar arrepiado de saber que ela está perdendo dos seus últimos momentos de vida aquele carinho que eu tanto gostaria de dar a ela. Os mais velhos são considerados invisíveis. E agora, na pandemia, todo esse discurso que os mais velhos são inúteis, que essa é uma doença de velhos, que eles já iriam morrer de qualquer jeito, essa velhofobia já existia no Brasil. Essa pandemia tá maltratando a gente, que é velho. Esse negócio da gente ficar assim só dentro de casa, não receber ninguém. Meu nome é Tabajara Silvana da Cruz. Eu tenho 71 anos, sou nascida em Belo Horizonte, eu sou do grupo de risco por causa da minha idade, então é melhor eu respeitar, obedecer e ficar quietinha aqui. Meu nome é Jair Domingos, eu tenho 74 anos de idade. Não dá para sair, não dá para fazer as coisas, fazer o quê? Nós ficamos em casa mesmo. Eu nasci em 1928. Então, eu estou contando, estou como se diz lá no sertão, estou dentro dos 93, porque eu já festejei meus 92 anos. Eu tenho um irmão que é muito velho, disse, não saia de casa, dá uma passeada de carro, mesmo de luva, dentro do carro, para ver o mar, para ver as praias, fazer dar uma volta, né? Mas, mesmo assim, eu tenho sempre desejo de estar alguém comigo. De estar comigo. A não ser isso, estou rezando. Estou no meu quarto rezando. Aqui eu me dirijo pedindo as graças da saúde e da vitalidade e, acima de tudo, do meu espírito. Como a quarentena já vai muito avançada, eu já estou querendo quebrar um pouco essa quarentena. Olha, nesses dias eu estou convidando alguém para vir aqui em casa. Porque nada como tocar com companhia, né? O grupo de idosos é o grupo especialmente vulnerável à pandemia. 72% dos óbitos no início da pandemia eram de pessoas idosas. A taxa de letalidade das pessoas com 80 anos ou mais é muito maior do que de outros grupos. Por exemplo, 13 vezes maiores do que o de 50 a 59 ou 75 vezes maior do que o grupo de 10 a 19 anos. Nós temos, indubitavelmente, uma resposta imunológica, à medida em que envelhecemos, mais débil, mais fraca do que uma pessoa que tenha 30 anos e que não tenha comorbidade. É a envelhecência do sistema imunológico. Mas o mais importante é saber se nós temos ou não comorbidades.
que nos enfraquece, que enfraquece a nossa resposta, a capacidade de responder. Faz parte da vida envelhecer. E cada dia que passa, nós já sentimos que o peso das coisas, a lentidão, vai chegando a lentidão para andar, as coisas demoram mais para ser feitas. Quando hoje se fala do idoso vulnerável, eu prefiro dizer que ele está em vulnerabilidade, porque, veja, se você tem um idoso que consegue chegar, né, ao que nós consideramos de envelhecimento, que são 60 anos, mas se ele chega cheio de saúde, ele não está exposto aos riscos da Covid da mesma forma que uma pessoa idosa que não tem uma boa condição de saúde. Caminhar sempre eu caminhei. Ultimamente é que eu estou fazendo mais em casa, os meus exercícios. E também eu acho que é importante ocupar a mente. A gente fica muito nervoso, mas para fazer o quê, né? Tem que ter paciência, né? Tem que ter sabedoria, paciência e levando. Não tem como. O que nós precisamos compreender, a vida que eles construíram e a vida com os amigos, a vida fora de casa, a vida produtiva, era o que eles mais valorizavam. Então, eles estão precisando agora se adaptar a uma nova realidade. Eu chego a colocar o telefone ali na estante do piano e toco e ligo para meus amigos. Olha, me escute aí, para dizerem que eu estou viva, minha gente. Estou aqui em Natal, mas estou tocando piano para vocês. Agora eu estou sentindo mais receio. Entendeu? Eu gosto de gente perto de mim, eu gosto do calor humano. Eu gosto de sentir o calor da amizade, do abraço. Olha, um abraço de uma pessoa amiga não tem preço. Você, uma pessoa amiga, lhe dá um abraço. É impressionante. Como isso é animador. Como é o calor de um abraço. Vale muito a pena. A novidade são as lives. Tem sido um sucesso e uma alegria para mim, porque é um estímulo para eu me arrumar, eu me produzir. É uma coisa saudável e construtiva. Temos muitos desafios pela frente em relação a essa população? Sim. Muitos desafios. Para mim, o primeiro desafio é dar as mesmas oportunidades para envelhecer para todos os grupos sociais. E não é isso que acontece. Não são todas as pessoas que têm as mesmas oportunidades para envelhecer. E quando envelhece, que esse envelhecimento seja digno. Meu nome é Anédia Miranda Farias, moro no bairro Lagoa, região de Venda Nova, Belo Horizonte. Tenho 70 anos, sou avó e bisavó e mãe. Eu crio meu bisneto, eu digo sempre que ele caiu de paraquedas na minha vida. Ele estava morando em Ipatinga e de repente meu neto me telefonou e disse: vó, tô indo aí te ver. E eu disse: tudo bem. Ele chegou, bateu no portão, eu abri. Quando eu abri o portão, tive a surpresa de estar ele de mala e cuia e o meu bisneto, e me disse: vó, tô desempregado, a minha mulher foi embora para Portugal viver com a mãe dela e eu vim
porque estão precisando de ajuda. O meu nome é David L. Eu tenho 63 anos. Eu moro no Recreio, no Rio de Janeiro. A minha irmã faleceu quando meu sobrinho tinha 7 anos de idade. E nós, tias e avó, criamos ele. Ele se apaixonou aos 24 anos, se casou e depois veio um bebê. Quando o Benjamin nasceu, os pais tinham emprego. Logo após ela retornar à licença maternidade, ela foi mandada embora de um emprego e ela se viu perdida, né? E, para nossa surpresa, o meu sobrinho foi mandado embora logo depois também. Eles receberam no início a indenização, mas a indenização, contas para pagar, né? Você tem que comer, pagar luz, gás. E aí eles continuaram procurando, conseguiram um emprego e logo depois também o emprego não permaneceu. Eles ficaram desempregados na pandemia e só agora o meu sobrinho conseguiu um emprego num supermercado. Ele começou há pouco tempo, ainda não teve tempo de se estruturar, tem muito pouco tempo e ela continua desempregada. Passei a cuidar do meu bisneto e do meu neto. Ele estava desempregado, ficou 1 ano desempregado e eu comecei a procurar creche, procurar recursos e tudo. Meu salário é salário mínimo e somos 3 dependentes dele. A proporção de idosos que é chefe de domicílios é 2 vezes maior do que a do conjunto da população. Ou seja, os idosos são muito arrimos de família. Eles são importantes para prover renda para o conjunto das famílias. A pesquisa mostra que a probabilidade de um idoso entrar na pobreza é 1/3 do conjunto da população. Isso devido às políticas que o Brasil faz de proteção de aposentadoria e políticas de assistência. Eu comecei a arcar com todas as despesas do bem, desde plano de saúde, vestuário, alimentação. Se eu não tivesse a minha aposentadoria, eu não conseguiria, ia ser muito difícil manter o nível que eu tenho com o bem. Os lares onde há um idoso estão muito mais protegidos da miséria, da pobreza, porque é aquela aposentadoria, aquela pensão que traz comida para os netos, o remédio para o filho, que traz um teto sobre a cabeça, que pode fazer com que aquela casa não se desmonte. Com a Covid, isso fica mais exacerbado, porque se nós não valorizamos a vida dos idosos, nós estamos condenando não só aquele idoso à morte, mas estamos condenando à pobreza, se não à miséria, a sua própria família. Então, é obviamente do interesse fazer com que essas pessoas, e eu digo, sim, proteja os seus velhinhos, porque se ele se for, vocês é que vão sofrer as consequências econômicas daquela perda. Sem dúvida, essa pandemia ela coloca muita coisa em xeque. A gente está vendo que os idosos são um grupo que a gente precisa ter muito cuidado com eles. Eles não são um peso na maioria das vezes, eles são, pelo contrário, eles são uma alavanca econômica das famílias e dos locais. Então, a gente tem que nos habituarmos, não só com os cuidados, vamos dizer, práticos com a terceira idade, mas também com essa própria questão de conhecimento. Esse novo mundo de internet, etc.,
torna ainda mais importante na época de pandemia, é um mundo novo. Então, é preciso trazer os idosos para o século XXI, para eles terem a plena capacidade de exercer não só a cidadania, a vida, mas a sua própria potencial de trabalho. Sejam bem-vindos. Sapato. Eu sou Sueli Franco, estou com 81 anos, eu sou atriz, estou nessa pandemia, estou trancada dentro de casa, ninguém me deixa sair, mas eu estou louca para ir lá para fora. Eu tenho uma coisa para contar que você não sabe. Uma amiga encheu a minha cabeça, porque eu gosto muito de contar piada. Sueli, você tem que fazer uma live para botar, você tem que... Aí ela, eu não sei fazer nada disso, como é que é isso? Eu vou aí, vou fazer contigo. Ela chegou aqui, aí eu comecei, cada dia vai uma piada. Agora, eu tenho um perfil no Instagram. Então, se vocês quiserem falar comigo, é @SueliFrancoOficial. Estamos esperando para conversar, tá? É ela que faz tudo, não sou eu. E quando tem alguma outra coisa para fazer, que eles pedem para fazer, para aparecer, né? É meu filho que faz. Mas a tecnologia tem ajudado, né? Para os outros é bom, porque eu chego, faz para mim. Eu peço ou para o meu filho ou para a minha secretária, que eles fazem tudo. Padre, eu preciso me confessar. Pois não, minha filha, fale. Pessoas idosas que hoje conseguem ter mais desenvoltura e aumentou, né, esse desempenho, esse aprendizado em tempos de pandemia, pode ser também por um maior tempo de convivência intergeracional. Então, é aquela situação de que eu preciso falar com meu filho, com o meu neto, o meu genro, minha nora, ou eles estão mais em casa, e aí eu começo, por tentativa e erro, a aprender a usar esses recursos, porque é o que tem. Então, se eu quero ver minha neta todo dia, eu preciso aprender a usar esse recurso. Sabe, padre, eu traí o meu marido. Muitos acreditam que os idosos são incapazes de usar tecnologia, que não sabem se conectar, que não é verdade. Eu pesquiso pessoas de mais de 90 anos que usam perfeitamente o celular, a internet, aqueles que têm interesse por isso. E outros não. Não porque são idosos, mas porque não gostam. O que não significa que eles estão isolados. Porque eles podem se comunicar com as pessoas que eles amam por telefone, como sempre fizeram antes da pandemia. Eu estou sempre falando pelo telefone, porque eu não sei lidar com celular. Celular para mim é só para atender e discar. Eu preciso do perdão, padre. Infelizmente, minha filha, eu não posso lhe dar o perdão. Assustou essa pandemia? Assusta ainda em algum momento ou não? Claro. Eu não tenho medo de morrer. Eu tenho medo de ficar numa cama, para mim, isso é a morte. Tem como a gente tirar algum ensinamento dessa pandemia? Eu acho que vai ter. Vamos aprender muito com isso. A como lidar com as pessoas, o que a gente sente falta, o que a gente não sente, o que a gente precisa melhorar. A gente pode sair daqui com a certeza de que não há pandemia que acabe com esse humor, com esse sorriso, com essa alegria de viver. Ficar triste é uma tristeza.